Boa noite, irmãos. Nossa devocional desse sábado, dia 19 de setembro. Mais uma vez nós estamos aqui e nessa noite eu quero meditar com os irmãos num salmo bastante conhecido da palavra de Deus, Salmo de número 23. Nós já falamos sobre ele em outra oportunidade, mas nessa noite eu quero que no lugar de eu ler o Salmo 23, o irmão acompanhar a leitura, eu quero que o irmão recite comigo esse salmo. É muito importante que a palavra de Deus, irmãos, esteja guardada no nosso coração. O salmista disse isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas também porque a palavra de Deus é a nossa espada. Paulo disse isso lá na carta aos Efésios, quando ele fala da armadura de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é a nossa espada. Ela é a arma ao nosso alcance. Quando o mal aparece, quando nós temos, então, dificuldades. E se nós não temos, então, essa arma pronta, nós não temos, então, como combater as nossas lutas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser obreiros aprovados, que se apresentam diante do Senhor e que sabem manejar bem a palavra da verdade, ou seja, que sabem declarar a palavra do Senhor na hora certa e que sabem apresentar a qualquer pessoa que peça a razão da esperança que há em nós. Então é muito importante, irmãos, que essa palavra esteja gravada no nosso coração. E às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho tanta dificuldade de aprender ou de decorar alguma coisa. Mas aprender a palavra do Senhor, imprimir a palavra do Senhor em nós, não depende da nossa capacidade humana de decorar ou de aprender alguma coisa. Depende da nossa vontade espiritual e da ação do Espírito Santo em nós. Sempre que nós vamos ler a palavra de Deus, devemos pedir ao Espírito Santo, Senhor, imprime essas palavras em nós. Imprime essas palavras em mim e me ajuda a guardar isso no meu coração, para que isso me sirva, então, quando eu precisar desembainhar essa espada, para que no momento certo, quando eu precisar dessa palavra, eu saiba declará-la, então, na minha vida. Então, vamos com esse pensamento nesse instante dizer o Salmo 23. Se você ainda não sabe ele de cor, peça ao Espírito Santo de Deus que imprime essas palavras no seu coração nessa noite. O Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Salmo 23. E o que o salmista, então, quis nos ensinar com esses versículos maravilhosos da palavra de Deus? A primeira coisa que nós podemos, a primeira lição que nós podemos tirar então desse salmo, Salmo de número 23, dentre muitas outras, é que porque o Senhor é o nosso pastor, nós temos pleno suprimento para as nossas necessidades. Irmãos, é muito comum nós nos desesperarmos diante, às vezes, de algumas situações. Principalmente em dias como esses, em que faltam recursos materiais para as pessoas. E às vezes a gente então se desespera pela falta de recursos materiais, ou às vezes a gente se sente angustiado pela falta de recursos emocionais. Às vezes a gente começa a se sentir muito cansado com uma determinada situação quando ela começa a se prolongar por muito tempo. Seja uma enfermidade, como a situação que nós estamos vivendo agora, né? Que se arrasta há mais de 6 meses, sem uma perspectiva de fim. Ou às vezes seja uma outra situação que nos causa essa incerteza e que se arrasta com o tempo. E nós então começamos a ficar inseguros, e nós então começamos a ter medo e a temer
pelos nossos recursos, pelo fim dos nossos recursos. Mas nesse salmo, o salmista nos diz então que como o Senhor é o nosso pastor, há pleno suprimento para as nossas necessidades, nada nos falta, porque Ele nos guia a lugares aonde há pasto verde, há águas tranquilas, porque Ele restaura, Ele refrigera a nossa alma por amor do seu nome. E por mais então que nós tenhamos a falta do ponto de vista humano, o Senhor é quem tem a provisão. Ele é o dono então de todas as coisas. Ele não apenas é pastor, ele é o nosso pastor. É aquele que está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Ele pastoreia a nossa alma, ele nos alimenta com a sua graça e ele nos fortalece no seu poder. Andar com Ele é a maior de todas as venturas, conhecê-lo é a própria essência da vida eterna. Glorificá-lo, então, deve ser a razão da nossa vida e fazer a sua vontade a maior de todas as nossas metas. E aí nós poderemos dizer, como Davi disse, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós devemos crer nisso e devemos nos lembrar desse versículo quando nos sentirmos então amedrontados com a falta de algum recurso ou de alguma provisão. Quando você achar que vai te faltar alguma coisa, lembre-se e diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a lugares aonde há verdes pastos e águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. Em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos aprender nesse salmo é que porque o Senhor é o nosso pastor, a consoladora companhia nas adversidades. Outro problema que nós temos visto as pessoas enfrentarem nos dias atuais é a solidão. E eu estava até comentando com alguns colegas de trabalho o quanto a sociedade se tornou, a sociedade percebeu que tudo que as pessoas achavam que tinham era mentira, porque as pessoas sempre se gabavam muito de dizer: olha, eu sou livre, eu vou aonde eu quero, a hora que eu quero, eu falo com quem eu quero e eu faço o que eu quiser da minha vida. E a gente hoje está numa situação em que a gente só vai aonde nos permitem ir, né? Os lugares aonde a gente vai, a gente tem que ir de máscara e a gente não pode se aproximar do outro, nem cumprimentá-lo, nem abraçá-lo. E então as pessoas estão se sentindo cada dia mais sós, cada dia mais enclausuradas, principalmente aquelas que são mais idosas, aquelas que têm menos condições de saúde. Mas esse versículo nos diz, então, esse salmo nos diz que porque o Senhor é nosso pastor, Ele também é nossa companhia, principalmente no meio das nossas adversidades. Nós sabemos que a nossa vida, principalmente a nossa vida cristã, ela não é uma jornada fácil. Nós cruzamos dias difíceis, dias de luta, dias de tribulação. Mas mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco. Não é porque nós somos fortes ou porque não existem perigos, mas é porque a nossa confiança decorre do fato de Jesus estar conosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Nós não precisamos ter medo dos nossos adversários, nós não precisamos ter medo de ser derrotados, porque nós temos vitória sobre os nossos problemas, sobre os nossos adversários. Nós não precisamos ter medo do vexame, do fracasso, porque o nosso pastor nos honra, ele unge a nossa cabeça com óleo, ele faz o nosso cálice transbordar e nós não precisamos então ter medo da tristeza que ronda a nossa alma, porque o nosso pastor nos dá alegria, ele faz o nosso cálice transbordar de alegria, ele é a nossa companhia. Então, quando você se sentir triste, sozinho, lembre-se desse versículo, recite ele para que você consiga acalmar o seu coração e sentir a presença do Senhor. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
sua vara e o seu cajado me consolam. Diga: olha, eu não vou me sentir triste porque o Senhor faz o meu cálice transbordar. Eu não vou ter medo porque o Senhor, Ele não vai me deixar envergonhado porque Ele unge a minha cabeça com óleo. Em terceiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, nós temos bendita comunhão para a eternidade. Porque o Senhor é o nosso pastor, a nossa vida não termina aqui. Nós temos promessa de vida eterna. Não apenas o Senhor está conosco aqui, mas Ele também coloca ao nosso lado 2 escudos, que é a bondade e a misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. É isso que está escrito aqui no versículo de número 6, no último versículo desse salmo. Bondade é aquilo que Deus nos oferece sem que nós mereçamos, né? É a sua graça. E misericórdia é o que nós merecemos e Deus não nos dá o seu juízo. Deus não nos dá o seu juízo mesmo que nós mereçamos, mas Ele tem misericórdia de nós. E nós então somos rodeados pela bondade e pela misericórdia, e nós vamos então avançando, guardados e protegidos pelo Senhor. E quando a nossa carreira aqui terminar, nós habitaremos então na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o Senhor está conosco e lá nós estaremos com Ele. A presença do Senhor será a nossa maior alegria, será a nossa recompensa, porque o céu é a casa do Pai, é o nosso lar. Nós estamos caminhando para lá. Lá é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso bom, grande e supremo pastor. Ele é o centro dos decretos divinos, ele é o centro das escrituras, ele é o centro da nossa história, é o centro da eternidade, é o centro do paraíso. Nós vivemos nele, nós vivemos com ele, para ele. Jesus é a nossa segurança, é a nossa provisão, é a nossa paz, é a nossa justiça, é a nossa alegria, é a nossa recompensa, e com ele nós estaremos para sempre e nós vamos reinar pelos séculos dos séculos. Então, quando você estiver angustiado, diga: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu então habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Aqui o Senhor está comigo, e quando eu partir daqui, eu estarei com o Senhor. Amém? Essas são as promessas grandiosas que o nosso Deus nos faz, e nós não temos motivos, irmãos, para nos desesperar, porque nós precisamos crer, porque promessa e realidade para Deus são exatamente a mesma coisa. Tudo que Ele diz, tudo que Ele fala, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Vamos orar nesse instante com essa certeza, com essa alegria, com essa disposição, crendo em tudo que o nosso Deus nos prometeu. Vamos nos achegar diante dele, diante do seu trono de graça, tendo confiança, confiadamente nesse instante, para apresentar diante de Deus os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa campanha de missões, os nossos missionários, e pedir que o Senhor, então, tenha misericórdia de nós. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, porque o Senhor nos conduz a lugares onde há grama verde, a lugares onde há águas tranquilas, porque o Senhor restaura a nossa alma por amor do seu nome. Ó Deus, nós estamos aqui porque mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, ó Deus, nós não precisamos ter medo porque o Senhor está conosco. Senhor, nós estamos aqui porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Nós estamos aqui porque o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, porque o Senhor faz o nosso cálice transbordar. Senhor, nós estamos aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercam, ó Deus, a todo instante, e porque nós temos certeza de que habitaremos com o Senhor para todo sempre. Senhor, nós te louvamos, nós estamos aqui, ó Deus, na mediação do teu Filho Jesus, no nome de Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, para te louvar e para te
te exaltar, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo e o Senhor é bom. Nós estamos aqui para te glorificar pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua santidade. Nós estamos aqui porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo e nós só existimos pelo Senhor, nós só existimos por causa do Senhor, no Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para te exaltar porque o Senhor está assentado no trono e domina tudo que existe. E nesse instante, ó Deus, nós queremos te adorar e te louvar e queremos colocar e apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor purifique o nosso coração de toda iniquidade. Ó Deus, que o Senhor esteja retirando de nós os caminhos maus, as más vontades do nosso coração, aquilo que está em nós e que não te agrada, que o Senhor limpe. Ó Deus, que o Senhor tire de nós e que nós possamos, ó Deus, cada dia mais ser transformados, que possamos ser renovados todos os dias e que possamos, ó Deus, nos afastar cada dia mais de tudo aquilo que não te agrada. Senhor, que possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a tua vontade e que esse seja o nosso desejo. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir pela nossa igreja, pelas igrejas sobre a face da terra. Ó Deus, renova o coração do entendimento do teu povo a respeito da necessidade de pregar a tua palavra e de servir ao Senhor. Ó Deus, que nesse instante, ó Deus, cada servo do Senhor seja tocado com o teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Senhor incomode cada coração, que o Senhor reavive, ó Deus, cada compromisso. Tem misericórdia, que possamos viver menos para nós mesmos e mais para o Senhor. Que possamos, ó Deus, deixar em segundo plano as coisas daqui, as preocupações daqui, e que possamos aprender a colocar o Senhor realmente em primeiro lugar nas nossas vidas e fazer aquilo que é da tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, diminui o nosso embaraço, ó Deus, com as coisas daqui. Ó Deus, muitas vezes temos gastado o nosso tempo, a nossa energia com coisas que não nos trazem retorno espiritual nenhum. E muitas vezes temos, ó Deus, nos envolvido com o pecado e temos nos afastado do Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Ó Deus, renova e restaura o teu povo. Traz um avivamento espiritual, ó Deus, para o teu povo e para a tua igreja nesses dias, ó Deus. Tem misericórdia de cada um. Abençoa cada família nas suas dificuldades. Aquelas famílias aonde há idosos, aonde há enfermos. Que o Senhor venha com a tua mão de poder e cure a cada um. Ó Deus, abençoa a família da irmã Nilza. Abençoa, ó Deus, a família do pastor, da irmã Helenita, da irmã Maria de Fátima, da irmã Maria José, da irmã Silvia. Ó Deus, abençoa, ó Deus, essas famílias aonde os nossos irmãos são mais idosos. Tem misericórdia, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder, ó Deus, cuidando dos nossos irmãos. Nós também te pedimos, ó Deus, por aquelas famílias aonde os irmãos trabalham por conta própria, têm enfrentado dificuldades nesses dias. Irmão Lincoln, irmão José Ailton, irmão Tim, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a irmã Cristiane e sua família. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja tomando conta. Ó Deus, aquelas famílias, ó Deus, que têm enfrentado o Covid, que o Senhor esteja abençoando. Muito obrigada porque o Senhor tem dado pronta recuperação aos teus servos. Irmão Tiago, irmã Lígia, ó Deus, muito obrigada. Esteja protegendo a tua igreja, esteja, ó Deus, cuidando dos irmãos. Abençoa aquelas famílias aonde existem, ó Deus, pessoas não crentes, famílias pelas quais os irmãos têm clamado pelo Senhor. A família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seus irmãos. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo salvação para aquele lar. Os esposos das nossas irmãs, os pais das nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adolescentes. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um. Esteja trazendo
salvação para esses lares. Abençoa aquelas pessoas que nos assistem e que têm colocado as suas vidas diante do Senhor por vários motivos. Irmão Feliciano, que está enfermo, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a saúde do seu servo. Ó Deus, ele tem enfrentado muitas dificuldades, mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe também da fidelidade do seu servo para com o Senhor. Então esteja abençoando a vida dele. Família da irmã Miriam Ginu, que o Senhor esteja abençoando também a vida dela, a sua família. Família da Albiana, família da Sueli, ó Deus. Nós também te pedimos pela família da Cidinha, do Rosiron. Ó Deus, tantas pessoas que têm nesse instante colocado a sua vida diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando. Abençoa também meu marido de Fátima que machucou o seu pé. Que o Senhor esteja abençoando na sua recuperação. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, dos teus servos. Abençoa cada um. Abençoa também nossa campanha de missões, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa os nossos missionários, aonde eles estiverem, pregando o teu evangelho. Abençoa o nosso país. Ó Deus, nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia sobre o nosso povo. Nos ajuda a falar de Jesus, a transformar as vidas, ó Deus, que necessitam ouvir do Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, perdidos, ó Deus, no pecado, seja porque estão, ó Deus, às vezes no mundo das drogas, nas cadeias, crianças abandonadas, mas também, ó Deus, aqueles que às vezes vivem uma vida comum e normal, mas não te conhecem. Eles também carecem da graça do Senhor. Os nossos governantes carecem da graça do Senhor, carecem de conhecer, carecem mudar a sua vida e a sua atitude para abençoar o povo desse país. Então tem misericórdia, que o evangelho alcance essas pessoas através de nós, que possamos nos preocupar com a obra de missões, que possamos nos preocupar em contribuir, em orar, em repartir, em multiplicar. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos governantes e do nosso país. Nós te clamamos. Senhor, muito obrigado por esses momentos. É tão bom estar na tua presença, é tão bom desfrutar da tua graça. Senhor, eu te louvo pela minha vida, ó Deus, pela vida dessa igreja da qual eu faço parte, pela vida de cada irmão. Eu te louvo por cada dia que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo pelas bênçãos derramadas. Eu te exalto, ó Deus, pela minha família, pelas famílias que compõem a igreja, pela vida de cada pessoa que me assiste, que nos assiste, que tem participado conosco, pela vida de cada um que tem perseverado em te servir, em te louvar, em te exaltar, pela vida de cada um que tem se preocupado em fazer a tua vontade. Senhor, eu te exalto, porque o Senhor é bom, é santo, é grandioso, e o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós te oramos, te engrandecemos e te exaltamos no nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando. Ele já tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Amanhã é domingo, nós temos culto às 9h45. 9h45 no Facebook e no YouTube, culto online. E às 19 horas nosso culto é presencial, mas é transmitido ao vivo pelo Facebook no canal da igreja. Participe conosco, que o Senhor esteja te abençoando, abençoando a sua família. Amém. Mais do que eu sonhar, assim será a minha herança, e assim eu vou contigo, prossigo adiante, rumo ao novo horizonte.
mais está por vir, dou mais um passo à frente. Sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer o autor da minha história. Esteve aqui guiando tudo. Olho para frente e me encho de esperança. Mais do que eu sonhar, assim será a minha herança. E assim eu vou contigo. Sigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui, muito mais está por vir. Dou mais um passo à frente, sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer. Prossigo adiante, rumo ao novo horizonte. Minha história não termina aqui, muito mais está por vir. Dou mais um passo à frente, sei que não está distante o dia da vitória, quando eu vou conhecer o autor da minha história.